no seu casamento, senta com o seu cônjuge, conversa, tenta ver o que está acontecendo, faz um gabinete com o pastor, ora, jejua e o milagre vai acontecer. Eu poderia enumerar alguns tipos de problemas e como podemos iniciar para solucionar, porque a solução quem dá é Cristo. Porém, existem alguns momentos que, feito Jairo, só Jesus pode resolver. As possibilidades dele já tinham sido vencidas. Que grande problema tem esse homem? E o que acontece? Você viu no começo do texto. Do outro lado da cidade, em um barquinho, desce um homem simples, filho de um carpinteiro, chamado Jesus de Nazaré. E se você ler os capítulos anteriores de Marcos, você vai ver que Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, sai um homem do sepulcro que vivia nu, que se batia com pedras, e as pessoas o algemavam com correntes e ele quebrava, e foi até Jesus, e Jesus, com as simples palavras, expulsou uma legião de demônios, e aquele homem ficou no chão com a palavra. Você vai ver nos versículos anteriores que Jesus está no meio de uma tempestade e com a palavra o mar se acalma. A gente tem visto aqui algumas chuvas e fica, que chuva. Imagina alguém chegar e falar assim, ó, pare. E eu acredito que quando Jesus dizia assim, pare, não é que ia diminuir não, fazia assim, ó. Você vai ver que Jesus, com o poder da palavra, curou o homem da mão errada, a sogra de Pedro e muitos outros milagres. Então, de um lado, nós temos um homem que se diz ser o Filho de Deus, que uma multidão o acompanha aonde quer que ele vá, porque sabe que sinais estão acontecendo, e do outro lado temos um homem que tem uma filha morrendo. Qual é o lógico? Já é procurar Jesus. Correto? Errado. Eu disse que Jairo, o texto fala, era um dos principais da sinagoga. Cada sinagoga tinha 10 principais, que seriam os que organizavam. E o principal era o líder deles. Jairo era o principal. E qual é o problema? Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 18. Jesus estava na sinagoga. Funcionava assim. Os homens estavam na sinagoga, todos ficavam de pé. O principal ia lá, pegava um rolo, escolhia alguém, dava aquele rolo, aquele homem ia ler e explicar o texto. Aí quando Jesus pega e abre, está em Isaías 61. Aí Jesus leu assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr-me em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga ficaram os olhos neles, porque ele não explicou. Então todo mundo para e fica olhando. Cadê? Aí Jesus complementa assim, ó: então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Ou seja, ele diz: eu sou o Filho de Deus. Então Jesus começa a ser inimigo da sinagoga. Eu acho que toda sinagogazinha tem uma foto desenhada. Não deixa ele entrar, não, que ele acaba o culto. Não deixa ele entrar, porque a autoridade dele vai ser superior à nossa. Não deixa ele entrar, porque a gente não faz milagre, mas quando ele chega, faz. Então Jairo tinha um grande problema. Ele tinha uma filha enferma que poderia morrer e tinha o ministério dele. Se Jairo vai e clama a Jesus, na sinagoga ele não entra mais. Como é que você é o principal e se rende a ele? Imagine isso. Então Jairo tinha que se posicionar entre a filha, o seu ministério, a sua vida social, os seus amigos. Sabe o que ele faz? É a minha família. Quem quiser que fale, e vou atrás de Jesus. Ei, muitas vezes o milagre não chega porque a gente não se posiciona. E a gente sabe onde está errando. Isso aí é óbvio. O Espírito Santo toca no nosso coração. Então tome uma atitude. E a Bíblia diz que tem uma multidão com Jesus e vai chega aos pés de Jesus. Se você ler os evangelhos, tudo milagre, tudo que acontece, tem uma multidão e é difícil chegar até Jesus. Mas Jairo chega com facilidade. Para ele ser o principal da sinagoga, já era um senhor, possivelmente cabelos brancos, com uma roupa diferenciada, era um homem conhecido e respeitado. Quando Jairo vai chegando, eu imagino todo mundo: sai que é Jairo, sai que é Jairo, que ele vai. Dois motivos, né?
Primeiro, o pessoal abria porque era um homem respeitado, então ninguém ia empurrar Jairo. E o segundo motivo, alguém dizia: ih, vai dar ruim, hein? Ele vai fechar com a casa de Jesus agora. Agora eu quero ver o príncipe da sinagoga e Jesus. Vamos ver o que vai acontecer. Sabe o que acontece? Um homem de idade, um príncipe da sinagoga, um homem respeitado, se prostra e adora ao Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem quer o milagre adora. Aleluia. E todos ficam perplexos, aquele homem se ajoelha e adora e clama pela sua filhinha. Aí Jesus faz assim, ó: eu vou até a tua casa contigo. Ei, meu irmão, se você veio aqui nessa tarde e você clama ao Senhor e você coloca a sua súplica sobre Ele vai para casa com você. Então, para já estava muito bom de eu perder a sinagoga, mas Jesus está indo comigo. Aleluia. Eu vou conseguir o meu milagre. A minha filha vai ser salva. Eles vão andando. Eles vão andando e uma multidão o comprimia. O texto fala isso. E Jairo vai andando, eu imagino Jesus, Jairo, os discípulos e aquela multidão. Todo mundo queria tocar em Jesus. Quem não queria ver Jesus? Imagina se a gente fosse daquela época. Eu subi em África, todo mundo queria ver aquele homem. Crendo ou não, era um homem diferenciado. Era popular. Jesus era um popstar da época. A verdade é essa. Então Jesus vai andando, se aproximando, o coração de Jairo vai se acalmando. Aí Jesus para e vira assim, diz assim, no meio de uma multidão: quem me tocou? Aí os discípulos, que mesmo andando com o Senhor Jesus, olharam de uma forma literal e dizem: mestre, tem uma multidão e o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele fala: meu Deus, uma onda, vocês entendem. De mim saiu poder. Alguém me tocou de uma forma diferenciada. Porque há uma diferença entre apertar e tocar. Talvez a igreja às vezes esteja cheia, mas poucos tocam no Senhor. Que você não aperte, mas que você troque, que você seja sincero, que você se entregue, que você acredite. E é o principal motivo de Jesus realizar o milagre. Aleluia! Aí aquela mulher vira e diz assim, ó: eu o toquei, atemorizada. E Jesus diz: a tua fé te salvou. Quem já me viu aqui trazer algumas palavras, eu gosto de fazer paralelos. E aqui eu vou começar com os paralelos. A filha de Jairo, 12 anos de idade, Lucas vai dizer que era filha única. Há 12 anos atrás, Jairo viu um sonho nascer. A sua filha. E ele via aquele sonho crescer a cada dia. E gerando expectativa, esperança. Ele sonhava de que ela ia casar, que ia dar neto, vai de tudo. Há 12 anos atrás, essa mulher começou a morrer. A sua enfermidade começa e ela vê a morte se aproximar a cada dia. Há 12 anos atrás, essa mulher começou a perder tudo quanto tinha. Jairo era um homem de posse. Então, alguém pode ter pensado assim: nossa, até o próprio Jairo, ele não ia salvar a filha de Jairo, para no meio do caminho. Jairo não chegou primeiro. Só que tem uma coisa: às vezes a gente acha que alguém passou na nossa frente. Só que Jesus sabe a história de cada um. Ele não vai chegar tarde, nem antes, ele vai chegar na hora certa para você. Você crê nisso, que Jesus vai chegar na hora certa. Então Jairo ficou olhando aquela mulher curada. Eu imagino que a fé dele foi renovada. Ele disse: meu Deus, joguei tudo para o alto. Ele disse: não, eu vou contigo à tua casa. Aleluia. Ele vem caminhando comigo, uma mulher toca na orla dele. Ela não tocou no ombro, ela tocou na orla e foi curada. E eu pedi para ele ir na minha casa e pôr as mãos sobre minha filha, e ela vai ficar curada. Para Jairo, tudo parece perfeito, correto? Chegamos na casa de Jairo e ele diz assim: ó: não incomodas mais o mestre, a tua filha morreu. Você já pensou a cabeça de Jairo? Agora nem sinagoga, nem menino, nem nada. Aquele homem deve ter feito assim, ó: acabou para ele a esperança. Eu perdi minha vida social, perdi minha posição na igreja, minha filha morreu. O que é que vai acontecer? Só falta me matar também. E a Bíblia vai estar falando isso. E é interessante o texto. Ela diz assim, ó: falava ele ainda essas coisas. Ou seja, Jesus estava falando com a mulher. E alguns chegaram e não falaram com Jesus, falaram com Jairo.
Mesmo se a Bíblia deixar isso explícito, eu acredito que estava Jesus olhando para aquela mulher, ele falando, filha, tua fé te salvou, e o pessoal lá contando a Jairo. Aí Jesus faz assim, crê somente, resumindo, eu ouvi. Ei, Jesus ouviu tua oração. Ele escuta quando falam mal de você. Ele escuta, ele ouve quando planejam para te derrubar, para te prejudicar. Ele ouviu e Jairo ficou calado, porque a resposta vem do Senhor. Quando tudo parecia perdido, Jesus vem com a solução. E foi assim, e é assim em toda a história da redenção. Tem sido assim, quando tudo parece perdido, quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não tem mais solução, o Deus maravilhoso entra com providência e solução. Foi assim com Abraão, em capítulo 22 de Gênesis. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu tenho teu filho, aquele que tu pediu, aquele que tu ama. E Abraão pega Isaac e sobe no monte. E imagine o coração de Abraão: eu vou matar meu filho, é o meu sonho, não tem mais jeito. E ele coloca Isaac em cima do monte de lenha, e quando levanta o machado, o anjo diz: Abraão, não faça mal ao menino, aquilo que eu queria eu já tenho dentro do teu coração. Foi assim Êxodo, a partir do capítulo 14, o mar na frente, o povo de Deus no meio e o exército atrás. Não tinha como sair vivo, e Moisés clama ao Senhor, e Deus abre o mar vermelho, e o povo passa a pés enxutos, e o exército de Deus, de Faraó, vai exterminar. Foi assim em 1 Samuel 17, Davi e Golias. Um incircunciso, um gigante, filho do diabo, afrontando o exército de Deus por 40 dias. E todo mundo com medo. São 40 dias os guerreiros com medo. Você acha que o povo pensava que tinha solução? Só que tem uma coisa: o gigante não sabia que teve um menino que foi ungido pelo Senhor. E o menino sabia que o Espírito de Deus era com ele. E ele vai lá, enfrenta o gigante, arranca a cabeça de Deus, do gigante, e o nome de Deus é glorificado. Quando parece que não tem jeito, Deus entra com a solução. Foi assim com Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz que os filhos de Moabe e de Amon vinham com grande multidão contra o exército de Josafá. Não tinha como vencer aquele povo. Sabe o que Josafá faz? Ele fica de pé, enfrenta a congregação, com homens, com mulheres, com crianças, e eles clamam. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor toma já Aziel, e ele diz assim: não temas, nem te assuste, porque a batalha não é sua, mas sim de Deus. Ei, meu irmão, você não está nessa batalha não. Deus está com você. Essa luta não é sua, é de Deus. E tem uma coisa: o nosso Deus é vitorioso e maravilhoso. Aleluia! Aí Jesus diz: não temas, crê somente. E ele segue. E vão para a casa de Jairo. Antes disso, Jesus dispensa toda a multidão. Segue Jesus, Jairo, Pedro, Tiago e João. Quando eles vão chegando na casa de Jairo, Marcos vai dizer que tem um grande alvoroço, as pessoas chorando. Mateus vai dizer que além das pessoas chorando, tinha os flautistas, ou seja, tocando música fúnebre. O velório tinha até música, não esperaram nem Jairo chegar. Aí o Senhor Jesus chega e diz assim: por que choras? A menina só dorme. E as pessoas riam dele e debochavam. Alguns podiam até acreditar que o Senhor Jesus poderia curar, mas não ressuscitar. E a menina estava morta. Se não fosse assim, não teriam as pessoas chorando, tocando a música fúnebre, e não iam debochar do Senhor Jesus se ela apenas estivesse dormindo. Elas não entendiam o que o Jesus podia fazer. Aí Jesus pede para todo mundo sair, sai todo mundo. Porque tem coisa que só poucas pessoas podem compartilhar com você. Talvez o seu milagre não tenha chegado ainda, porque tem gente demais perto de você. Nem todo mundo tem a mesma fé. E Jesus só vai agir na hora certa, quando tiver pessoas da mesma fé compartilhando com você. Reveja suas amizades, reveja para quem você abre seu coração, reveja quem entra na sua casa. Aí o Senhor Jesus entra no quarto com Jairo,
a mãe da menina, os 3 discípulos, toca na mão da menina e diz assim, ó, Talita cumi, levanta-te. E a menina começou a andar imediatamente. Aí o Senhor Jesus fala assim, ó, não diga a ninguém, estou colocando por minhas palavras, acabou. Quando diz assim, não pode dizer que é uma coceira na garganta. Jesus era um estrategista. Toda vez que ele falava isso, é tanto que colocaram nos 3 evangelhos. Nem para falar não era. Imagina isso. Ele diz assim, ó, dá de comer a menina. Era uma criança, tinha 12 anos, nós precisamos nos alimentar. É lógico que a criança teria que comer. E por que o Senhor Jesus enfatiza nisso? Porque Ele dá um milagre, Ele coloca em nossas mãos, mas nós é que temos que cuidar do milagre. Não deixe morrer aquilo que o Senhor Jesus colocou nas suas mãos. Você sabe, pode ser o seu emprego, a sua família, o seu casamento, o seu ministério. Ele te concede, mas quem tem que cuidar é você. Alimente. E como evangelho? Com jejum, oração, com leitura da palavra. Alimente como? Venha aqui, ó, dia de segunda-feira. Você poderia estar em casa. Muitas pessoas estão em casa e poderiam estar aqui. Só que tem uma coisa: Deus vai dar na medida que você se doa para Ele. Você não está em vão. Deus vai te abençoar muito. Vou voltar aqui um pontinho do texto, está pertinho de 5 horas. Eu queria que você ficasse em pé. Quando Jesus estava falando com a mulher, dizendo: filha, tua fé te salvou, aqueles homens da casa de Jairo vieram até ele e falaram assim: ó, não incomodas o mestre. Algumas versões: não importunes, não incomodais. Aquela palavra significa não tem mais jeito, não adianta, desiste, não pede, não suplica, acabou. Só que tem uma coisa: você conhece o final da história. Ele saiu com a vitória dele. Então eu quero que você feche seus olhos e você eleve seu pensamento aos céus e que você comece a incomodar o mestre. Só que incomodar é você clamar. Só que incomodar é você dizer o que você precisa, o que você necessita. As pessoas, a situação pode dizer: não tem jeito. Jesus diz: crê somente. Alguém pode dizer: esse casamento acabou. Jesus disse: crê somente. Esse filho não tem mais jeito. Jesus disse: crê somente. Ei, creia no Senhor, incomode o mestre, fale para ele, suplique, abra sua boca. Não se importe com quem está na sua direita, na tua esquerda, é você e Deus. Ele está aqui nessa tarde ouvindo você. Clame ao Senhor, meu irmão, abra sua boca. Quem precisa do milagre é que tem que adorar, que clamar, que exaltar, que suplicar.